Boa noite, amada igreja. Paz seja convosco. Amém? Aleluia. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, por favor. Abrisse em Mateus capítulo 14, versículo 22. São praticamente 9 versículos, 10 versículos. Eu vou ler bem rápido, para dar sustância daquilo que Deus colocou no meu coração. Diz assim a palavra de Deus. E logo, todos acharam? Amém? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, mas o barco já estava consideravelmente à distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu. Não tenha medo. Fala por irmão assim: não tenha medo. Não tenha medo. E o Senhor disse a Pedro, disse Pedro: se és tu, manda-me ir até o encontro sobre as águas. E no 29, Jesus responde: venha. Fala por irmão assim: venha. Fala de novo assim: venha. Aleluia, vocês vão entender. Disse: venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, socorre-me, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram num barco e o vento cessou, então os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém, igreja? Aleluia. Feche seus olhos, Pai. Obrigado, meu Deus, por esse momento, essa oportunidade. Espírito Santo já tomou frente, o Espírito Santo já está à frente, e nós confiamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Nós vimos aqui um texto muito falado, um texto muito lido, muito pregado. É algo sobrenatural que aconteceu aqui. Se registra só apenas essa vez e fica aquela coisa de dúvida, como que isso aconteceu, a gravidade, a gente começa a pensar dentro da nossa cabeça, a nossa razão humana, como que isso pode ter acontecido, mas Deus pode todas as coisas, amém ou não? E o texto fala aqui que Pedro, ele sobressai sobre essa situação, e todos estavam num barco. E é uma coisa muito comum, e não é nova, né? É interessante que todo cristão, ele passa por um momento difícil. Todo cristão, ele passa por uma tempestade, por um vento forte. Todo cristão, ele passa, assim, por uma turbulência na vida, seja ela qual nível que for, ele passa pela turbulência. Talvez tenhamos pessoas aqui hoje passando por esse momento. Pessoas que foram convidadas, pessoas até mesmo da casa, estão passando por um momento de turbulência. E o texto destaca o personagem Pedro. Pedro é um personagem muito conhecido e muito pregado sobre a vida de Pedro. Ele sai do barco em um momento muito perigoso. Ele sai do barco dando um passo de fé, numa situação muito perigosa. No meio do caos, Pedro, ele sai do barco. Os outros discípulos ficaram aterrorizados porque Pedro teve essa ousadia. E não foi por uma diversão. Pedro saiu do barco não foi por uma irresponsabilidade. Pedro não saiu do barco por uma valentia, porque Pedro era valente. Pedro era impossível. Nós conhecemos o temperamento de Pedro. Nós sabemos um pouco sobre Pedro. E sabemos da teimosia dele, e ele ia para cima mesmo. Pedro era assim, mas Pedro amava Jesus ferozmente. Pedro amava Jesus de forma impressionante. E Pedro, ele só sai do barco, irmãos, não foi pelas essas coisas que eu disse, porque Pedro era Pedro, mas ele não, Pedro só saiu do barco por causa de uma palavra que Jesus deixou para ele. Fala assim comigo: uma palavra. Pedro sai do barco através de uma palavra.
Se é tu mesmo, Senhor, me mande que eu vá até onde o Senhor está. Para ir onde Jesus está não é fácil. Para ir onde Jesus está, meu irmão, não venha me dizer que é mais tranquilo. Não, é muito difícil. Né? Você entra numa situação que você surpreende, né? Temos os psicólogos aqui, a pastora Janaína, a pastora Jaqueline e outras, a irmã Amanda está ali. Para ir até onde Jesus está, você tem que fazer algumas loucuras. Para ir aonde Jesus está, você tem que dar um passo de fé, sabe? Rompendo tudo aquilo que é da razão humana. É loucura. Possivelmente muitos aqui que são batizados já passaram por isso. Olha, mãe, ô pai, ô irmão, eu vou me batizar. É loucura que você está fazendo. Não importa o tipo de loucura que você faz para ir onde Jesus está. O que importa é que você deu esse passo de fé. Porque você dá só um passo de fé só quando existe uma palavra, uma aprovação divina, você vai, porque Deus é contigo. Então Jesus fala, venha. Meu irmão, quando você tem uma palavra do Senhor, quando você tem uma palavra, uma aprovação divina da parte de Deus para a tua vida, faça. Se você tiver de tomar uma decisão, e se esta palavra for sobre a tua vida, meu irmão, pode dar o passo de fé tranquilo, porque a vitória é certa. Porque uma palavra de Deus é extraordinária e ele faz você mudar todo o curso da sua vida. Não é fácil. Porque a provisão divina, presta atenção, a provisão divina e o socorro da parte de Deus, ela só é dada para quem se lança até onde o Senhor Jesus está. Fala assim para mim assim, Júnior, Pedro afundou. Eu sei. Sabemos. Fala de novo, Pedro afundou. Meu irmão, dar passo de fé não é fácil. É fácil, pastor Edson? É fácil, pastora Sônia, dar um passo de fé? É fácil, Cris? Dar um passo de fé? O passo de fé é tão difícil que você tem que dar vários para que um dê certo. E esse um dando certo, você já está na vantagem. Porque você está com o Senhor. Você já está com o Senhor. Já valeu a pena. Não sei da vida particular de cada uma, mas eu já entendi que a vitória é de vocês, em nome de Jesus. Eu já entendi que esse começo novo da vida de vocês já é um começo abençoado, e a vitória é certa em nome de Jesus. E nós, como parte da igreja, de uma igreja poderosa do Senhor, nós temos que saber essa diferença. A diferença da grandeza de Cristo com a grandeza do mundo. Nós temos que entender esse ponto. E esse ponto, irmãos, tem uma diferença muito grande. Tem uma diferença muito grande. Por exemplo, você, irmão, que está aqui hoje, já foi batizado, já se decidiu por Jesus Cristo. Você pode ter afundado algumas vezes. Sim ou não? Quem já afundou aqui? Às vezes um ou outro levanta a mão, mas todos aqui já afundaram. Eu já afundei. Já afundei feio. Mas o ponto aí da diferença está exatamente aqui. Você pode afundar, mas a mão do Senhor nunca vai estar encolhida para te socorrer.
Vocês vão experimentar, vão afundar, mas a mão do Senhor vai estar estendida. Talvez para aqui, Isaac, daqui 10 anos. Você vai experimentar talvez uma situação, você fala assim, nossa, o pastor Júnior pregou no meu batismo. E ele falou que realmente a mão do Senhor está aqui, ela vai estar para te socorrer. Porque existe uma preocupação, existe um medo de afundar. Quem aqui sabe nadar aqui? Hã? Eu tenho pavor de água. Eu gosto da praia, eu gosto de uma piscina. Eu tenho pavor de lagoa, de rio. Eu morro de medo. Porque eu não sei nadar. Eu morro de medo. Eu tive uma experiência bem rapidinha, que eu tinha 3 anos de idade. Uma experiência. Lá no sul de Minas, onde a gente morava, no fundo da casa tinha um poço. Muito fundo. E a gente brincava em volta desse poço. E eu caí dentro desse poço. Chega a me arrepiar. E as crianças que estavam comigo não perceberam nada, não viram. Eu fiquei dentro do poço. Consegui me agarrar nos pedacinhos de madeira, mas eu cheguei a cair na água. Fiquei pendurado. E só os meus dedos seguravam na madeira. E a minha mãe me procurando, todo mundo me procurando, ninguém sabia onde que eu estava. Eu estava segurando, viram meus dedos assim, eu tinha 3 anos, 4 anos, segurando na madeira. Aí me viram, tiraram eu de lá daquele poço. Ali foi a mão de Deus, porque não era para estar aqui. E eu não sabia nadar, ainda mais naquela idade. Então eu tenho pavor de água. Mas quando existe uma água, existe um momento que você está junto com Jesus, se eu não cair, eu me jogo. Porque Deus tem a mão dele sobre a nossa vida. E Pedro aqui passou por isso. Ele deu um passo de fé, andou, deu alguns passos sobre o mar, e ele afundou por causa do vento. Ele afundou por causa das ondas. E Jesus, com a mão, segundo o texto, fala que imediatamente. Tem pessoas aí fora morrendo. Tem pessoas aí fora morrendo sem Cristo. Pessoas morrendo sem Jesus na vida. Morrendo sem um Deus que cuida do hoje e cuida do amanhã. Vocês estão garantindo o amanhã, que possivelmente talvez nem exista. Não sabemos a hora e nem o momento. Vocês estão garantindo o amanhã de vocês. E as pessoas estão morrendo aí fora. Talvez por não querem, talvez por não quererem. As pessoas estão morrendo aí fora porque muitos têm dúvidas. Muitos estão morrendo aí fora porque estão, adiando sair do barco. Muitos estão aí fora sem Jesus ainda, esperando a tempestade acalmar para poder sair do barco. Eu digo para você, meu irmão, que a tempestade ela não vai parar e ela vai piorar. E ela vai se estender, vai ficar mais intensa, meu amigo. A tempestade não vai acalmar. Faça e pense em alguma coisa hoje. Faça uma reflexão da tua vida hoje. Porque sair do barco e dar um passo de fé em direção aonde Jesus está, mesmo você afundando, a mão de Jesus está ali. Mesmo você afundando, a mão de Jesus vai estar ali. Meu irmão, você que está aqui hoje pela primeira vez, se você chegar a afundar, meu irmão, a mão de Jesus vai estar ali. E se você agarrar na mão dele hoje, como existe aqui uma oportunidade, meu irmão, a tua vida pode tomar outro curso. A tua vida pode tomar outro rumo. A tua vida pode tomar outra trajetória. E você possivelmente nunca mais vai ser a mesma pessoa. Diga amém. Vocês nunca mais vão ser os mesmos. Nunca mais. Aleluia. Por causa desse passo de fé.
E vai chegar um tempo, preste atenção, vai chegar um tempo, esse tempo não está muito distante, que o barco, meu irmão, ele não vai ser mais garantia de vida terrena. Vai chegar um tempo que está muito próximo que, sabe, sair do barco vai ser uma necessidade. Porque o barco não vai ser mais garantia de vida com Deus. Ficar no barco é você confiar nas garantias humanas. E Jesus Cristo hoje para nós em vida, Ele é o Salvador mais esperado e pronto para nos receber. Jesus Cristo, Ele é o Salvador mais esperado do mundo. E a palavra diz para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Esse passo de fé, você está garantindo a tua vida eterna. Que a palavra diz. Um passo de fé. E as pessoas estão aí fora, desesperadas. Talvez para alguns aqui, o cenário não é tão favorável. Talvez para alguns aqui ainda estão presos no barco. Não é fácil. O vento está comendo solto lá, a onda está muito alta, o vento forte, o chuvisco aumenta, volta, aumenta a intensidade. Eu entendo. Sair do barco não é fácil. O cenário não é favorável. E muitas das vezes acha que ele não está preparado para sair do barco. Pedro estava? Pedro estava preparado para sair do barco, pastor Roberto? Pedro era destemido, corajoso, mas sem a palavra de Jesus ele não sairia do barco. E esta palavra, ela está sendo colocada aqui para o teu coração. Você vai sair daqui, não como entrou, mas vai sair daqui encorajado. Para enfrentar aquilo que você deixou dentro de casa para resolver amanhã, em nome de Jesus. Pedro não estava preparado, mas ele dá um passo de fé, meu amigo. O passo de fé, sair do barco é você dar um passo. Porque participar e você ser incluso no plano do reino é você dar um passo em cima do nada. Nós não temos nada nesse mundo, nada. A única coisa que nós temos é a palavra. Você só tem uma palavra, única, poderosa, soberana, maravilhosa, curadora, salvadora, é a palavra de Deus. Aplauda o Senhor por isso. Palavra de Deus é a única coisa que nós temos. E se eu perguntar aqui, agora, quem tem fé, todos vão levantar a mão. Todos. Porque é muito comum, é natural isso. Você perguntar quem tem fé aqui, todo mundo levanta a mão. Mas quem ainda não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não responda. Eu vou fazer a pergunta agora. Quem ainda não aqui ainda confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Não responda, por favor. É uma pergunta para você fazer uma reflexão com você mesmo. Não responda. Porque existe aqui algo aqui interessantíssimo. O Senhor Jesus não perguntou para ninguém no barco: quem quer vir onde eu estou? Olha aí, eu estou chegando. Quem quer sair do barco e vir onde eu estou? Não perguntou para nenhum discípulo. Não perguntou para ninguém. Em pleno alto mar. Quem gostaria de estar com ele? Só Pedro. Só Pedro, ali, ele começa a ter aquele diálogo. Ele grita de repente com Jesus: se é mesmo o Senhor, manda-me que eu vá onde o Senhor está. Me mande aonde o Senhor está. Pedro teve essa audácia. Jesus, na sua soberania, no seu poder como Senhor e Salvador,
Eu pedi para você não responder, porque justamente isso que Jesus faz. Ele deixa cada um tomar a sua própria escolha. Cada um tomar a sua própria decisão. Para você que está aqui pela primeira vez, Jesus quer que você tenha as suas próprias convicções. Que o Espírito Santo, ele possa hoje visitar o teu coração. O Senhor quer que nós tenhamos as nossas próprias escolhas. Diga graças a Deus. Porque aceitar Jesus, irmãos, é uma loucura. É uma loucura que você não tem noção. Porque é assim que o mundo espiritual funciona. A gente faz cada loucura. A gente faz cada loucura aqui para que a obra continue, né, pastora? Sabe muito bem disso. Eles próprios, pastor Celso, e os outros pastores que estão aqui. E líderes aqui que estão aqui também sabem disso. Fazemos loucura. Para que a obra do Senhor, para que o reino do Senhor seja estabelecido. Mas pastor Júnior, deixa como está. Pastor Júnior, deixa como está. Eu não quero. Eu prefiro assim. Eu prefiro assim do jeito que estou. Tá bom assim. Olha para mim, por favor, preste atenção. Aonde você pretende chegar, nesse mundo que estamos vivendo aí fora, não vou detalhar as coisas desse mundo que estamos vivendo aí fora. Você pretende chegar aonde sem Jesus Cristo na tua vida? Aonde você pretende chegar? E tem muitas pessoas que estão aqui, talvez pela primeira vez, que veio ouvir uma palavra, convidado pela família de alguém, não sei quantos visitantes estão aqui. Talvez você que está aqui, irmãos, precisava ouvir isso. A tua estadia no barco, ela está terminando. A tua estadia no barco, ela está um pouco curta. Ela está diminuindo cada dia mais. Você precisa se decidir por Jesus. Porque a estadia, ela está ficando menor a cada dia. Então, meu querido, para de ficar medindo a distância da margem. Se eu afundar, eu nado, eu chego lá. Para de ficar olhando para dentro do barco, do conforto. Para de olhar dentro do barco, da cadeira que você senta, que você fica ali, está cômodo. Às vezes você nem remando está, tem outros remando no teu lugar. Para você estar cômodo. Para de ficar consultando a meteorologia, o clima. Vai chover, não vai chover, vai ter tempestade, não vai. A gente sabe como é que está acontecendo aí, principalmente no sul, até mesmo próximo daqui do sudeste. As tempestades estão intensas e cada vez mais fortes, sim ou não? Eu fiz só uma comparação aí. Ela está cada vez mais forte. A igreja do Senhor vai chegar uma época, vai chegar um tempo, não está muito distante, que todo aquele que não tem Jesus vai ter que dar um passo de fé e sair do barco. Porque lá fora, onde que vai vir a providência de Deus na tua vida, o socorro de Deus na tua vida. Porque dentro do barco, irmãos, ainda nós temos uma palavra. Você que está aqui hoje, você ainda tem uma palavra. Fala para o irmão, você só tem uma palavra. E quando você tem uma palavra, meu irmão, você pode estar passando a maior tempestade de granizo que nem teve no sul. Você pode estar passando o nível que for, do tipo de vento forte que passou. Você pode estar vivendo o que for. Até mesmo uma doença terminal. Você pode estar vivendo o fim, através do teu casamento.
Você pode estar vivendo, sabe, o fim de um relacionamento, você pode estar vivendo o fim de alguma coisa que é muito importante para você, mas quando você tem Jesus na tua vida, meu irmão, o afundar é o menor problema da sua vida. O menor problema. Vai ser um dos menores, porque Jesus está com você. Vai ser o menor. Porque Jesus Cristo, ele vai se tornar o teu porto seguro. Ele é o porto seguro. É Ele que te levanta, é Ele que te cura, é Ele que te sustenta, é Ele que te acalma na hora da luta. Em nome de Jesus. É Ele. É Ele. Já estou finalizando. E você que está esperando a tempestade acalmar, meu irmão. Você que ainda não decidiu-se por Jesus Cristo. O cenário pode ser que não está tão favorável para você. Talvez o cenário, o clima não está bom. Preste atenção que está se tornando um hábito quando você se nos decide. Toda vez que você vem a uma igreja, você vai embora e volta da mesma pessoa. Nada mudou. Nada mudou. Por que você está preso no barco? Saia do barco. Procure uma experiência nova na sua vida. Eu sei que está seguro, está confortável. Talvez você não quer nem molhar os pés. Mas vai chegar um tempo. Vai chegar um tempo que o barco não vai ser mais garantia. Eu quero que você feche os olhos. Talvez tem pessoas aqui que às vezes se acham umas pessoas assim, alguém desencorajado para dar uns passos de fé. E aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nessa vida. Talvez você está aqui meio na dúvida, o que eu tenho que fazer, pastor Júnior, não vai dar, eu não consigo, eu digo para você que é possível. Como? Deixe o medo de lado. Se arrisque mais por você mesmo. Vai chegar uma hora que não vai dar mais tempo. Se arrisque mais. O medo faz parte. Mas se arrisque mais. Para de ficar apoiando nas suas justificativas. Ah, eu não estou preparado. Essa eu não estou preparado é a mais comum. Tem muitas outras. Não dá tempo de correr. Mas essa sim, eu não estou preparado, pastor Júnior. Eu digo para você que é possível. Pedro não estava preparado. Ele só saiu do barco por causa de uma palavra. A palavra você já tem. A palavra já está no teu coração, já está borbulhando no teu coração. Eu não estou preparado, meu Deus. O que eu faço? Eu não estou preparado. Para você se decidir, olha para o teu futuro. Como é que você vai estar lá daqui 10 dias? Como é que você vai estar lá daqui 20 dias? Pedro, ele não afunda por causa do medo, tá? Pode sair do barco com medo e tudo. Você só se não distraia com o vento e nem com a chuva. Fica firme. O afundar vai ser o menor dos teus problemas. Se afundar, a mão do Senhor imediatamente está ali para te socorrer. Em nome de Jesus. Eu quero que a igreja feche os olhos. Eu quero fazer um convite. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, eu quero ter essa oportunidade de orar pela tua vida. Que você simplesmente levante a tua mão aonde você está. Eu quero orar pela tua vida aonde você está. Tem alguém aqui? Quer se render ao poder do Senhor? Tem alguém aqui? Levantar a mão e dizer: Júnior, eu estou aqui. Você que sabe de alguém, você que conhece alguém, pode até ajudar ela. Levanta a tua mão que eu vou até aí, onde você está, e oro pela tua vida. Não tem problema. Não? Não, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço a Ti agora, Pai. Eu peço a Ti agora, finaliza, Pai. Completa, Senhor. Cantamos, meu Deus, que a tempestade e o vento forte não vai roubar a nossa fé.
E isso, meu Deus, vai continuar no coração de alguém aqui. Em nome de Jesus. Que essa pessoa, meu Deus, ao chegar em casa, Pai, ela vai refletir o que ela ouviu, Pai. E a tua igreja vai estar aqui, Pai. Pai, cuida do coração dela, Pai. Talvez aquela turbulência, talvez, meu Deus, ela está passando por uma dificuldade muito grande, Pai. Seja em qual área que for, Pai. O Senhor vai dar, meu Deus, a sustância para ela, Pai. Para ela tomar a melhor decisão da vida dela. Em nome de Jesus. Amém, igreja?